momento. Talvez até maior. Porque o Atlético vai jogar na casa do rival e a vantagem é do Cruzeiro. E a Libertadores, né, pelo menos nessa primeira fase, assim, ela é mais um nível técnico um pouco acima da Sul-Americana, naturalmente, né? Embora o adversário do Atlético provavelmente seja mais fraco do que o do Cruzeiro. Porque o futebol da Venezuela é pior do que o futebol do Equador. E o time não ganha muito tempo na Venezuela, né? Tá numa crise danada, trocou de treinador e tal, mas é a Libertadores, né? A gente já viu acontecer um montão de coisa. Mas evidentemente que existe também a dúvida pelo lado do Atlético, da mesma maneira que existe no Cruzeiro, da mesma maneira que os times que estão envolvidos passaram por isso, como o Grêmio, que estreia contra o Strongest, está jogando agora, altitude desgraçada, e foi com um time reserva para decidir o Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Então o calendário que é muito complicado para quem está chegando, para quem está nas decisões dos estaduais, são realmente... apostas que a comissão técnica e a direção tem que fazer, viu, João? Não tem jeito. São 8h46 em Belo Horizonte, Monte Santo Cemitério Parque. Tem a garantia que você vai ter o seu jazigo, a sua cremação. Monte Santo Cemitério Parque, seu plano funerário a partir de R$ 39,90 por mês, com todo o acolhimento, dignidade que você merece nessa hora. Fuja daqueles planos que são pegadinha, ou seja, você paga e depois não tem o jazigo ou a cremação. Ligue 0800-289-8888 ou acesse montesanto.com.br. São 8h47 em Belo Horizonte. Álvaro Damião. O Galo tá chegando à Venezuela, Álvaro. Boa noite. Boa noite, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Bastidores. Está chegando, pelo menos a previsão era agora 8h10 da noite. Essa é a previsão. A delegação do Atlético chegando em Caracas, na Venezuela, depois de 6 horas e 10 minutos de voo de Belo Horizonte até Caracas. A delegação do Galo deixou pelo aeroporto de Confins, Belo Horizonte, às 2 horas da tarde. 2 horas com mais 6 horas e 10, 8h10 da noite no horário de Belo Horizonte. Só que no horário local, 7h10 da noite, 1 hora a menos. O jogo do Galo nesta quinta-feira acontece às 7 horas da noite no horário de Belo Horizonte, 6 horas, 18 horas no horário de Caracas, na Venezuela. O técnico do Atlético, Gabriel Milito, teve 2 baixas para relacionar o time, o grupo que viajou para Caracas, na Venezuela, sendo as 2 baixas o lateral Rubens e o volante Edenilson. O Rubens foi cortado do jogo da final do Campeonato Mineiro contra a equipe do Cruzeiro, o empate por 2-2 na Arena MRV. Ele teve uma fratura na mão direita, ele ficou em Belo Horizonte, não viajou com a delegação. O Edenilson, o mesmo caso, só que o Edenilson também no departamento médico, quando eu falo o mesmo caso, mas o problema dele é uma luxação no cotovelo. São as 2 baixas do Atlético na delegação que está chegando neste momento em Caracas, na Venezuela. Olha, o jogador quando entra numa maré ruim, o pão só cai com a manteiga para baixo, né? É verdade. Eu estava outro dia no carro com o meu amigo Sargento Cândido. Sim, grande Cândido. Na hora que ele ouviu na Itatiaia, olha, o Edenilson não viajou e falou assim, pô, mas que sorte do Galo. Então o cara quando tá num momento ruim, a coisa fica feia, né? O Edenilson realmente não tá vivendo um bom momento, e aí também você tem que colocar um pouquinho na conta do Milito, né? Que ainda faz uma primeira substituição equivocada, não era o Edenilson para entrar ali no lugar do Igor Gomes, não era nem para botar o Igor Gomes, né? Quanto mais o Edenilson para entrar no lugar do Igor Gomes, e a torcida já não tá muito satisfeita com o trabalho dele, ele também já não joga bem e ainda não fica à disposição. E aí tem algum prejuízo, ô João, se realmente o Atlético for com uma equipe alternativa ou reserva para esse primeiro jogo da Libertadores. Aí, se você pudesse contar com todo mundo, eu acho que dá mais opções pro treinador. E o Rubens, já falei aqui, tinha uma expectativa na troca do comando, porque o Rubens sofreu para ser titular com o Filipão, e depois, nesse ano aqui, durante o campeonato estadual, merecia a titularidade, não conseguiu virar titular. E aí, com a chegada de um novo olhar, de um olhar fresco, como o do Gabriel Milito, eu achei que ele fosse ter um cuidado maior com o Rubens e com o Alisson, né? Que são 2 jovens valores que estão fazendo um bom campeonato.
mas o Rubens acabou se machucando já para o primeiro jogo e também está fora desse primeiro da Libertadores. E o Alisson também não foi titular. De qualquer maneira, eu torço muito, porque eu torço muito para um grande espetáculo domingo. E para que isso aconteça, acho que o Rubens pode sim colaborar. Ô Álvaro, e dentro disso que a gente está dizendo, mesmo tendo todo mundo focado, pensando na decisão do Mineiro, o Milito não poupou ninguém, levou todo mundo, levou o que tinha de melhor para a viagem, né? Levou sim, o grupo principal do Atlético levou 24 jogadores na delegação atleticana. Os 11 que atuaram contra o Cruzeiro na primeira partida da final do Campeonato Mineiro estão com a delegação atleticana em Caracas, na Venezuela. Os goleiros são Everson, titular, Matheus Mendes e Gabriel Delfim. Os laterais, Renzo Saravia e Guilherme Arana, que foram titulares, além do Mariano. Os zagueiros, os 3 que foram titulares contra o Cruzeiro, Maurício Lemos, Bruno Fux e Gemerson, além do Igor Rabelo. Os meio-campistas, Rodrigo Bataglia, Zaratio e Igor Gomes, que foram titulares contra o Cruzeiro, além de Pedrinho, Otávio, Alan Franco, Patrick e Gustavo Scarpa. Os atacantes Paulinho e Hulk, que foram titulares no Clássico, além de Eduardo Vargas, Alisson, Isaac e Cadu. São esses os relacionados do Atlético, a delegação que viajou para Caracas, na Venezuela, onde quinta-feira o Galo estreia na Copa Libertadores. Lembrando que o Gabriel Milito, ele comandou o treinamento na manhã desta terça-feira na cidade do Galo. Ele vai treinar o time amanhã em Caracas e define a equipe que joga contra a equipe do Caracas. Um detalhe, Gabriel Milito não pode ficar no banco de reservas porque ele cumpre suspensão. Foi expulso ano passado na partida contra o Fluminense no Maracanã, ainda era técnico do Argentino Júnior. Muito bem, Álvaro Damião. O Alê, na vida a gente tem que mudar de ideia quando a gente está errado. Sim. A gente tem que ter a humildade de entender quando a visão do próximo é mais correta do que a nossa. Eu sempre fui um crítico do negócio do voo fretado, sabe, Alê? Pô, é luz demais, é mordomia demais, tá jogando dinheiro fora, para Atlético, para Cruzeiro, para qualquer um. Eu recebi uma aula do Rodrigo Caetano há pouco tempo, quando ele esteve lá no CNN Esportes SA em São Paulo. Depois nós fomos almoçar juntos, eu conversei disso com ele, falei assim: Rodrigo, pô, mas o time fica gastando um dinheiro danado, cara, é uma fortuna, é só viagem e voo fretado. Não pode pegar um avião daqui no Rio, daqui em São Paulo, todo mundo pega, o cara, né, a gente sabe que o jogador de futebol é muito bem remunerado, muito tudo, é um sacrifício tão grande assim. Ele falou: João Vitor, o custo para o que traz de benefício para o clube é muito grande. Um clube como o Atlético gasta em torno de 7 a 8 milhões de reais por ano com voos fretados, para ter voos fretados uma temporada inteira. Isso é um fator diferencial para o cara preferir vir jogar no clube do que em outro clube. Isso é um fator diferencial para o tratamento de contusões. O clube tem estudos que mostram que você ter essa rotina diminui o número de contusões, melhora para o tratamento, melhora para a recuperação física do atleta, melhora a logística de alimentação, de descanso, de repouso, de treinamento. Então, todos os indicadores que o clube tem são muito favoráveis. Eu falei: pô, mas mesmo assim é muita grana. Ele falou assim: olha, é dinheiro? É dinheiro. Todo dinheiro é muito dinheiro em qualquer negócio. Mas é um dinheiro que tem que ser enquadrado no planejamento dos clubes, porque a diferença que faz para a qualidade, para o rendimento, para os processos internos, a diferença é muito grande. Ele falou: olha, a gente às vezes sai de um jogo 11 horas da noite, em Curitiba, por exemplo, a gente volta para Belo Horizonte, já vai direto para o aeroporto de Confins, dali já vai para o CT, come de maneira adequada, descansa de maneira adequada, no outro dia de manhã faz o treinamento, aí você vai liberar o cara para ir para casa. Se você não faz isso, você tem que dormir em Curitiba, no outro dia pela manhã, ao invés de você estar se recuperando, você está no aeroporto para viajar, é uma logística completamente diferente. E eu queria dar a maior palmatória aqui. Eu me senti convencido com as explicações técnicas que ele me deu do quanto que isso pesa e faz a diferença num esporte de alto rendimento,
que é definido por detalhes, muitas vezes por detalhes. Então, claro que se o clube não puder, ok, faz parte, ninguém vai morrer de pegar um voo de carreira. Mas podendo, talvez não deva ser encarado como custo, mas sim como investimento pelo que faz de diferença para o clube. Até porque, né, nos times da primeira prateleira do futebol brasileiro, João, todos praticam isso. Não tem muito como fugir essa realidade. Então, se você não está fazendo, o seu rival pelo título vai fazer. Ele vai praticar. E sabe o que eu soube? Que um dos problemas do Botafogo ano passado foi esse. Aí, ó. Fez um primeiro turno inteiro em voo fretado, depois o orçamento apertou um tiquinho, foi o rendimento ladeira abaixo, meu amigo. E o tiquinho também, não só, né? Você falou que apertou um pouquinho, um tiquinho, né? Apertou um tiquinho. Tiquinho também foi ladeira abaixo. Vambora? Vamos. Obrigado pela sua audiência. O bastidor